Vocês conhecem esse senhor que está na foto ali do primeiro slide? Eu coloquei ali porque ele tem toda uma relação com o assunto da nossa aula de hoje. Não sei se vocês conhecem ele, mas é uma personalidade bastante importante do século XX. Gandhi? Alguém conhece? Não? Ninguém? Isso, é o Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele foi uma figura bem importante lá na Índia, na época que a Índia estava se separando da Inglaterra, né? A Índia era colônia britânica e o Gandhi fazia longos jejuns, né? Até a gente vê o corpo dele ali bem emagrecido, né? Bem magrinho mesmo, né? Com uma massa, inclusive uma massa magra ali bem reduzida, né? Em virtude dos jejuns extensos que ele fazia, buscando, né, atingir o objetivo dele, que era sensibilizar as pessoas, né, em N aspectos também para conseguir, né, a independência da Índia. E eu coloquei ele no comecinho do slide, no primeiro slide, justamente por causa disso, porque o jejum é uma das situações do nosso organismo que promove a formação de corpos cetônicos em grande quantidade, né, e assim a gente não esquece, né, desse aspecto em relação aos corpos cetônicos. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai falar hoje sobre os corpos cetônicos? Entender um pouquinho sobre as vias de formação desses compostos, né? Quais seriam eles, quais seriam as moléculas precursoras, as enzimas envolvidas, onde acontece isso no nosso organismo, em quais tecidos, em que parte das células também isso vai acontecer, né? Vamos também entender como é que o organismo vai regular a produção desses corpos cetônicos, né? Então, para que aconteça essa produção em certos momentos, não constantemente no nosso corpo, e como alguns tecidos podem, então, utilizar os corpos cetônicos como fonte de energia, então, envolvendo as vias de degradação dessas moléculas no nosso organismo. Esse é um assunto que a gente encontra em todos os livros de bioquímica também. A gente pode encontrar capítulos específicos sobre ele, ou ele fazendo parte de um capítulo em que envolve o processo de lipólise e oxidação de ácidos graxos, já que tem uma conexão direta, né, com esses metabolismos também, tá? Então, a gente já tinha visto em aulas anteriores que o nosso metabolismo de lipídios, ele vai ser regulado de modo a se ajustar a diferentes situações que o organismo vai estar enfrentando, né? Então, numa condição de repouso ou um estado alimentado, pós-prandial, por exemplo, a gente tem tendência de observar nas células aumento em relação à relação ATP-ADP, então aumento de ATP em relação a ADP, e também os níveis de NADH eles aumentam, né? E esses mecanismos aqui envolvem a regulação do metabolismo para promover os processos de síntese, que nós vamos falar sobre isso na próxima semana já com vocês, né? Então, síntese de ácidos graxos, triglicerídeos, enfim, também síntese de colesterol. Diferente de uma condição, por exemplo, de atividade física ou num jejum, né? Jejuns podem ser um pouco mais prolongados, né? Onde a gente tem um déficit energético nas células, então geralmente a razão ATP, ADP, ela fica mais baixa, assim como também os níveis de NADH. E isso promove, né, em virtude também da regulação hormonal decorrente desses estados, promove a degradação de triglicerídeos no processo de lipólise e também a oxidação de ácidos graxos, né? Então, a gente já tinha visto isso em aulas anteriores. Bem, e qual que é a conexão disso com o metabolismo, né, de corpos cetônicos? A gente tem que lembrar alguns aspectos em relação ao acetilcoenzima A, para a gente entender um pouquinho mais, né, o que envolve esse metabolismo. Então, o acetilcoenzima A, a gente já viu que é um intermediário metabólico muito importante, e ele pode ser proveniente dos mecanismos de oxidação de carboidratos, né, entre os carboidratos, a glicose principalmente, mas não só carboidratos, né, glicídios, como também oxidação de lipídios, a gente já tinha visto, né, isso em aulas anteriores, e também a oxidação de alguns tipos de aminoácidos, que são chamados de cetogênicos ou os glicocetogênicos, que também podem dar origem, quando oxidados,
a acetilcoenzima A. Então, o acetilcoenzima A que a gente encontra dentro das células, ele pode ser proveniente dessas três fontes principais. E como é que as células vão utilizar esse acetilcoenzima A? As células podem usar o acetilcoenzima A no ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, para fazer a oxidação completa dos carbonos até a formação de gás carbônico. Também a gente pode ter a utilização do acetilcoenzima A para síntese de ácidos graxos, que vai ser o assunto da nossa próxima aula já. E também o acetilcoenzima A pode ser usado para síntese de corpos cetônicos e também para síntese de colesterol. Então, o organismo vai regular o que vai acontecer com esse acetilcoenzima A de acordo com o momento metabólico, né, do nosso corpo. Bem, então o processo de formação de corpos cetônicos vai ser a partir sempre da acetilcoenzima A. Esse processo a gente chama então de cetogênese, né? Gênese de formação e ceto, que seria a formação dos corpos cetônicos. Para a formação de corpos cetônicos, o nosso organismo vai utilizar sempre duas moléculas de acetilcoenzima A. Essas moléculas vão ser condensadas através da atuação de uma enzima que é a tiolase, e a gente tem a formação de um intermediário, que é o acetoacetilcoenzima A, que compreende dois acetis ligados aqui, associados ao coenzima A. Depois dessa etapa, a gente tem algumas modificações que acontecem na molécula, com a formação desse intermediário, que é o hidroximetilglutarilcoenzima A, que é o intermediário comum tanto para a síntese de corpos cetônicos como para a síntese também de colesterol, né? Que também é assunto depois das próximas aulas. E a partir dele, a gente tem então a possibilidade de formar os três corpos cetônicos que a gente encontra no nosso organismo, que é o acetoacetato, né? São o acetoacetato, a acetona e o beta-hidroxibutirato. E onde que vai acontecer esse processo de cetogênese? Esse processo de cetogênese ele acontece especificamente no hepatócito, no tecido hepático, é o local de formação de corpos cetônicos no nosso organismo. E onde que vai acontecer isso dentro do hepatócito? Também eu tenho um local específico que é a matriz mitocondrial. Lá estão as enzimas que vão participar do processo, então, de cetogênese. Então, quando o nosso organismo começa a aumentar a produção de corpos cetônicos, as células hepáticas se mobilizam, então, para usar boa parte do acetilcoenzima A presente nas células, formado nas células, para a formação de corpos cetônicos. Então, existe uma regulação do metabolismo que propicia essa formação de corpos cetônicos, né, no hepatócito, nessas condições específicas. Bem, e quando é que vai acontecer o processo de cetogênese? Ele vai acontecer em algumas situações bem particulares. Então, em situação de jejum ou inanição, então, jejuns mais extensos de mais de 12 horas tendem a favorecer a formação de corpos cetônicos, né? Isso vai ter um crescente de formação. Quanto mais extenso o jejum, a gente vai ter um aumento e depois atinge um platô, né, de formação de corpos cetônicos, e também nos indivíduos que estão em inanição. Também a gente observa a formação de corpos cetônicos aumentada em pessoas que fazem dietas, né, ricas em lipídios e pobres em carboidrato. Até eu coloquei uma foto aqui de um dos médicos, né, que divulgava bastante a dieta, que era o Dr. Atkins, e até as dietas eram conhecidas, né, como dietas tipo Atkins, ou dietas do Dr. Atkins, né, isso no século XX, ainda, final do século XX. Então, ele preconizava o uso de dietas ricas em lipídios, né, e pobres em carboidratos, que favoreceriam também a formação de corpos cetônicos. Além desses tipos de dietas, que são dietas que promovem a cetogênese, a gente também tem exercícios, né, de longa duração, de baixa e média intensidade, como, por exemplo, maratonas, meia maratonas, que são provas mais extensas, que também favorecem a formação de corpos cetônicos. E condições também patológicas como diabetes mellitus não tratado. As pessoas que têm diabetes mellitus, seja o tipo 1 ou tipo 2, né, que são os tipos que a gente encontra mais frequentemente, também tem tendência à formação de corpos cetônicos quando não tratado. Bem, então aqui nesse slide eu tenho um esqueminha da célula do hepatócito, né, mostrando então o que aconteceria
para a formação de corpos cetônicos dentro da célula. Então, para a formação de corpos cetônicos se utilizam muitas moléculas de acetilcoenzima A. Elas depois vão ser modificadas, né, condensadas e modificadas, dando origem aos 3 possíveis corpos cetônicos: acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona, né? E de onde que vem nesse acetilcoenzima A que o hepatócito usa para a formação de corpos cetônicos? Ele é proveniente, basicamente, da oxidação de ácidos graxos. Os ácidos graxos é que vão fornecer, então, essas várias moléculas da acetilcoenzima A para a utilização na cetogênese, né? Mas por que o hepatócito não usa, né, esse acetilcoenzima A no ciclo de Krebs? Será que ele usa? Será que ele não usa? Né? O que vai acontecer? Na verdade, no hepatócito acontece numa condição, naquelas condições que a gente colocou ali, né, de jejuns mais extensos, dietas específicas, ou atividade física, né, mais prolongada, a oxidação de ácidos graxos provenientes do processo de lipólise que acontece no tecido adiposo, né? E esses ácidos graxos vão ser convertidos, então, em muitas moléculas de acetilcoenzima A. Mas nem todas as moléculas vão entrar no ciclo de Krebs. Uma parte, sim, logicamente, para fornecer, né, os carbonos necessários para a formação de coenzimas reduzidos, que vão propiciar a formação de ATP, para manter o hepatócito em atividade, né? Mas uma boa parcela do acetilcoenzima A formado vai ser desviado também para um outro possível destino, que é a formação de corpos cetônicos, né? E por que na verdade, não acontece a entrada dessa quantidade toda de acetilcoenzima A no ciclo de Krebs? Então, uma justificativa para esse processo, as justificativas é que, para cada acetilcoenzima A que entra no ciclo, né, de Krebs, eu preciso ter ele se condensando com a molécula de oxalacetato, né? Mas numa condição, por exemplo, de jejum prolongado, naquelas condições que a gente viu antes ali, o oxalacetato ele vai ser desviado para um outro metabolismo, que a gente já tinha visto também antes, que é a gliconeogênese, né? Então, a quantidade de oxalacetato que eu tenho disponível para condensação com acetilcoenzima, ela fica mais reduzida, de modo só suficiente para manter a formação de ATP necessária para o hepatócito se manter ativo, né? Então, isso dificulta a incorporação de todo o volume de acetilcoenzima A no ciclo de Krebs e, consequentemente, então, boa parte dessas moléculas vão ser convertidas em corpos cetônicos. Então, aqui eu coloquei mais um esqueminha mostrando o que acontece, então, naquelas condições, né? Então, quando a gente tem, né, um jejum prolongado, uma dieta, por exemplo, que promova, né, a cetogênese, uma dieta cetogênica, o que vai acontecer no nosso organismo? Toda uma modificação em relação ao balanço dos hormônios principais que regulam os metabolismos, né, que seria o balanço de glucagon e insulina. A tendência que a gente observa, então, no sangue, um aumento de glucagon em relação à insulina. Então, aumenta a razão glucagon-insulina, né? Quando isso acontece, a gente já tinha visto em aulas anteriores, né, o glucagon atuando, por exemplo, no tecido adiposo, promovendo o processo de lipólise. E isso faz com que a gente tenha, então, aumento de ácidos graxos disponíveis na corrente sanguínea, para os tecidos poderem utilizar como fonte de energia. Então, os ácidos graxos, eles vão ser captados pelos hepatócitos, né? E esses ácidos graxos vão adentrar, então, a mitocôndria. A gente tinha visto, né, a importância do carreamento associado à carnitina, para poder internalizar esses ácidos graxos da matriz mitocondrial. E lá na matriz mitocondrial, eles podem, então, sofrer o processo de beta-oxidação, com formação de grande quantidade de acetilcoenzima A, né? Essa quantidade grande de acetilcoenzima A, uma parte dela vai realmente dar origem ao CO2 no ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs. Mas, como a gente tem uma pequena quantidade de oxalacetato disponível para a condensação com acetil, para que ele possa entrar no ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, uma parte desse acetil, então, vai ser desviado para a formação dos corpos cetônicos, que também acontece na
matriz mitocondrial. Então, lembrem que a oxidação de ácidos graxos acontece na matriz mitocondrial, isso promove a formação de grande quantidade de acetilcoenzima A, e se uma parte, né, for excedente em relação ao que a célula usa no ciclo do ácido cítrico, esse acetil pode seguir outros destinos. E numa condição de jejum, um destino possível é a utilização deles para a formação de corpos cetônicos, também em matriz mitocondrial, as enzimas estão todas lá. E depois da formação dos corpos cetônicos, eles vão ser exportados à mitocôndria, e como eles são, né, possíveis, né, de serem facilmente transportados no sangue, eles são solúveis em água, então eles são carreados no sangue livremente também, para que alguns tecidos possam usá-los como fonte de energia. Então, é basicamente isso que promove o processo de cetogênese. Aqui eu só coloquei mais uma figurinha para reforçar, então, aquela questão em relação ao ciclo de Krebs. De novo, a gente está falando sobre o ciclo de Krebs, né? A gente já tinha visto ele lá no comecinho do semestre, né? Mas como ele é um metabolismo que acaba tendo conexão com vários outros metabolismos também, a gente sempre vai estar voltando a falar um pouquinho sobre ele, né? Então, aqui também na cetogênese, embora o ciclo não faça parte do metabolismo de corpos cetônicos diretamente, mas como se regula o ciclo de Krebs vai impactar na formação de mais ou menos corpos cetônicos no hepatócito, né? Então, em virtude do oxalacetato, além de fazer parte do ciclo de Krebs, fazer também parte do processo de gliconeogênese, a gente já tinha visto isso em aulas anteriores, quando a célula, o hepatócito está voltado para a formação, né, de glicose a partir de gliconeogênese, o oxalacetato começa, então, a ser mobilizado do ciclo de Krebs para abastecer esse processo. E isso dificulta, consequentemente, a entrada de acetilcoenzima A no ciclo. Por quê? Porque a gente já tinha visto que para cada acetil que entra aqui, ele tem que se condensar com a molécula de oxalacetato, tem que ser uma condensação 1 para 1, né? Então, tem que ter quantidades equivalentes dos dois para que todo o acetil possa entrar aqui no ciclo de Krebs. Quando o oxalacetato diminui em quantidade, o que vai acontecer? Menos acetil vai entrar no ciclo aqui, e, consequentemente, pode ser desviado, então, para outros destinos. No hepatócito, o destino possível seria a formação, então, dos corpos cetônicos. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tranquilo? Tudo bem? Então, quando acontece cetogênese, bem tranquilo, a gente viu ali várias situações, então é importante lembrar das situações que promovem a cetogênese. Ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. E, afinal de contas, quais são, então, esses corpos cetônicos, né? Aqui na figurinha do slide eu coloquei, então, os nossos 3 corpos cetônicos que podem ser formados no organismo humano. O acetoacetato, o beta-hidroxibutirato e a acetona. Na verdade, por que corpos cetônicos, né? Porque eles são moléculas que seriam classificadas como cetonas. Mas, na verdade, na química orgânica, a gente consideraria como cetonas verdadeiras somente o acetoacetato e a acetona, porque eles têm, então, essa carbonila aqui entre 2 carbonos adjacentes, como acontece com o acetoacetato e com a acetona. Esse outro composto, que é o beta-hidroxibutirato, na verdade, ele não é um corpo cetônico, ele não é uma cetona mais. Na verdade, ele é um ácido butírico, né, um ácido carboxílico, a gente tem uma carboxila aqui, assim como também eu vejo uma carboxila no acetoacetato, né, mas não vejo a carbonila, que é o grupo funcional das cetonas, né, mas se convencionou a considerar ele como um corpo cetônico também, porque ele é derivado do acetoacetato, né, então acabou se, né, contemplando ele no mesmo grupo, enfim, a gente costuma chamar ele de corpo cetônico também. Mas, na verdade, na química orgânica, eu não consideraria ele como uma acetona, né? Então, ele seria somente um ácido orgânico com um carbono hidroxilado aqui, né, que é aquele que antes era a carbonila aqui, numa situação mais oxidada. Bem, então, como é que vai acontecer o processo de cetogênese? Então, a gente pode dividir basicamente em 2 partes o processo. Uma primeira parte, onde acontece a síntese do hidroximetilglutaril com a enzima A.
A gente costuma abreviar esse composto como HMG, né, que seria esse que a gente vê aqui embaixo, hidroximetil, glutaril ligado ao coenzima A. Esse composto final não, intermediário do processo aqui. Então, as reações que acontecem inicialmente buscam formar esse intermediário, que é o intermediário também que é formado na síntese de colesterol. A gente depois vai ver isso nas próximas aulas já. Então, vocês vão lembrar do HMG, HMG-CoA, enfim, é um intermediário também que é formado na síntese de colesterol, embora o local de formação seja distinto nas células, tá? Então, essa síntese vai acontecer, esse processo acontece em matriz mitocondrial, né? Primeira etapa, condensação de 2 moléculas de acetil, com formação do acetoacetil ligado ao coenzima A. Quem catalisa a reação é a tiolase, então ela condensa, né, 2 carbonos mais 2 carbonos numa molécula de 4 carbonos aqui, e sai um dos coenzima A. Depois eu tenho uma outra reação pintada de mais um acetoacetil aqui. Quem catalisa a reação é a HMG-CoA sintase, então ela acrescenta mais 2 carbonos na molécula. Aqui eu tenho essa molécula que é o HMG, que ela tem 6 carbonos, então vieram de 3 moléculas de acetilcoenzima A. Mas, um passo seguinte, depois do processo, uma parte dessa molécula do HMG, ela vai ser liberada na forma de acetilcoenzima A também. Então, permanecem depois somente 4 carbonos provenientes de 2 moléculas de acetilcoenzima A aqui na formação de corpos cetônicos. Então, resumindo, condensa acetil, depois acrescenta mais uma molécula, forma uma molécula de 6 carbonos, o HMG-CoA, e daí a enzima HMG-CoA liase libera um dos acetil que foram adicionados aqui. E daí eu tenho a formação do acetoacetato, que já é um corpo cetônico que alguns tecidos podem usar, então, como carbonos, né, que podem ser oxidados por tensão de energia. A partir dele, a gente pode ter os tecidos formando o beta-hidroxibutirato, que é esse outro composto que a gente vê aqui, né. Para a formação do beta-hidroxibutirato acontece uma reação de óxido-redução, especificamente nesse carbono da carbonila aqui do acetoacetato, e com a participação do NADH. Então, o NADH é oxidado e o acetoacetato ele é reduzido para a formação do beta-hidroxibutirato. Por que beta-hidroxi, né? Porque eu tenho uma hidroxila nesse carbono beta na molécula do butirato, que é um ácido orgânico de 4 carbonos. Então, isso acontece nos tecidos pela atuação da beta-hidroxibutirato desidrogenase. Além da formação de beta-hidroxibutirato, também os tecidos podem formar acetona, que seria o outro corpo cetônico, né, possível de ser formado por um processo de descarboxilação. Quem catalisa a reação é a enzima acetoacetato descarboxilase. Então, ela diz o que ela faz, né? Ela descarboxila o acetoacetato. Então, sai uma carboxila, que seria essa parte da molécula aqui, ficando somente a acetona. Isso pode acontecer pela atuação dessa enzima ou por processos espontâneos também nos tecidos. Pode acontecer espontaneamente esse processo de descarboxilação. E daí a gente tem a formação dos 3 possíveis corpos cetônicos. Então, uma via bem simples, bem curtinha, né, diferente das outras que a gente tinha visto até então, são vias bem mais extensas, né. Aqui eu tenho um detalhe, então, das reações, né, reação inicial de condensação, formação do acetoacetil ligado ao coenzima A, depois entrada de mais um acetil, formando HMG-CoA, aqui a enzima HMG-CoA sintase, a gente tem aumento da quantidade dela em jejuns mais extensos, né, então isso propicia também um aumento da síntese de corpos cetônicos. E depois, então, a liberação aqui ainda a condensação com mais um acetil, mostrando a formação do HMG-CoA, pela atuação da HMG-CoA sintase, enzima mitocondrial também. Como eu falei para vocês, esse intermediário também a gente encontra na formação do colesterol, só que daí eu tenho uma isoforma da enzima presente no citosol daí das células. E depois do HMG-CoA formado,
a liberação de um acetil, né, da molécula e a formação do acetoacetato, já é um produto da via. E a partir do acetoacetato, então, eu posso ter a redução dele para beta-hidroxibutirato, via beta-hidroxibutirato deshidrogenase, e com participação do coenzima NADH, que vai ser oxidado daí. Ou o acetoacetato pode ser descarboxilado para a formação de acetona, né? Como a gente comentou antes, essa reação ela pode ser, acontecer via catálise enzimática, né? Ou pode acontecer também por processos espontâneos, não enzimáticos, de descarboxilação, então, desse acetato formando a acetona. E essa acetona formada, o CO2, lógico, vai ser eliminado, né, pela respiração, no caso, pela expiração, e a acetona formada também, ela pode ser carreada pelo sangue, atingir os alvéolos pulmonares, e ela volatiliza facilmente também. Então, a gente pode eliminar parte dessa acetona também via respiração, via expiração, que é o que a gente observa nas pessoas que estão em cetogênese mais intensa, que é a presença do hálito cetônico, né, que as pessoas têm em virtude da expiração dessa acetona formada durante esse metabolismo. Então, inclusive, um sinal, né, de que a pessoa está em cetogênese. Nem todas as pessoas que estão em cetogênese a gente consegue perceber o hálito cetônico. Às vezes eu posso ter uma produção em nível um pouco mais baixo, né, e não tenho aquele hálito tão perceptível assim. Mas quando eu percebo o hálito cetônico é porque realmente a pessoa está em cetogênese. Então, é inclusive um sinal, né, de que a pessoa está estimulando esse metabolismo. Aqui. Então, quando a pessoa tem cetogênese extensa, a gente vai muitas vezes observar, né, esse hálito cetônico, então, que é a liberação de acetona via expiração. Vou observar, né, muitas vezes isso. Mas nem sempre o paciente que está em cetogênese vai apresentar o hálito cetônico. Às vezes ele está numa cetogênese um pouco mais baixa e não está, né, exalando, né, expirando essa acetona. Então, se está ausente, o hálito não quer dizer que a pessoa não esteja em cetogênese, mas se ele está presente, ela está em cetogênese, tá? Bem, como é que os tecidos vão utilizar esses corpos cetônicos, né? Então, esses corpos cetônicos, eles circulam solúveis no sangue, assim como acontece para a glicose, né, e outros açúcares, e alguns tecidos podem utilizá-los, então, como fonte de energia. Como é que essas moléculas vão ser utilizadas daí? Os tecidos, eles podem captar tanto o beta-hidroxibutirato, como também o cetacetato, e eles podem servir, então, de combustíveis, né, para o metabolismo. Se o tecido capta o beta-hidroxibutirato, ele precisa converter o beta-hidroxibutirato em acetoacetato. Então, eu tenho nos tecidos essa isoforma da beta-hidroxibutirato deshidrogenase, que permite fazer a reoxidação a acetoacetato. E daí a gente tem redução do NAD+, em NADH. É a mesma reação que acontece para a formação do beta-hidroxibutirato, só que no sentido contrário. Então, ao invés de reduzir, a gente oxida o composto e reduz o NADH. E daí, a partir do acetoacetato, o organismo pode ligá-lo, então, à molécula de coenzima A. Isso acontece através de uma cetoacil-CoA transferase, que é uma enzima que vai usar o coenzima A presente no succinil-CoA do ciclo de Krebs, né? Então, o succinil-CoA do ciclo de Krebs vai fornecer o coenzima A para essa enzima, para que ela possa transferir o CoA para o acetoacetato, formando acetoacetil, ligado ao coenzima A. E daí, consequentemente, se forma como também produto do processo o succinato, que volta lá para o ciclo de Krebs daí, tá? Então, um ponto, né, de convergência de dois metabolismos, né, o ciclo do ácido cítrico e o processo de utilização de corpos cetônicos pelos tecidos. Então, essa enzima é uma enzima bem importante. E a partir da formação do acetoacetil ligado ao coenzima A, a próxima etapa é só quebrar o acetoacetil em duas moléculas de acetil-CoA. E daí a gente tem essas duas moléculas de acetilcoenzima A podendo entrar no ciclo de Krebs e propiciar a formação de ATP aqui nas células. Né?
Então, é um metabolismo que é interessante, é uma via alternativa de obtenção de acetilcoenzima A, além da glicólise, né, então, e além da oxidação de ácidos graxos, então, uma via bem interessante, alternativa para formação de acetilcoenzima A para abastecer o ciclo de Krebs em diferentes tecidos. E o rendimento que a gente tem, né, em formação de acetilcoenzima A é o mesmo rendimento que a gente tem para o processo de glicólise, né? A gente viu que para cada glicose que é oxidada, a gente tem a formação de 2 piruvatos, que dão origem a 2 acetilcoenzima A. A mesma coisa a gente tem, no caso, né, de formação de acetilcoenzima A partir dos corpos cetônicos. Lógico que eu não tenho a formação de ATP naquelas reações anteriores da glicólise, nem a formação de coenzimas a partir da conversão de piruvato em acetilcoenzima A. Mas a partir desse processo aqui, com a formação do acetil-CoA, aí sim eles podem entrar no ciclo de Krebs e o rendimento do acetil-CoA no ciclo vai ser o mesmo, se a origem dele for de corpos cetônicos, se for de ácidos graxos, se for de glicose. Então, no ciclo em si, o rendimento vai ser o mesmo. E daí, para propiciar a utilização dos corpos cetônicos, a célula vai usar o succinil-CoA do ciclo para fornecer o coenzima A, para, na verdade, ativar os carbonos aqui, para que eles possam entrar no ciclo de Krebs, né? Porque a tiolase, ela vai quebrar a molécula de 4 carbonos aqui e liberar 2 carbonos, né, um acetil ligado ao coenzima A. Mas se ela não tiver a outra parte da molécula associada ao coenzima A, ela liberaria um acetato aqui, né? E para ligar esse coenzima A no acetato aqui, se gastaria ATPs para fazer essa ligação. Então, assim, a célula otimiza um pouquinho o processo usando o succinil-CoA lá do ciclo de Krebs. Daí, eu acrescento primeiro o coenzima A num acetato, formando acetoacetil, e depois a cisão aqui, quebrando em 2 moléculas de acetil-coenzima A. Bem, e como é que vai acontecer a formação desses corpos cetônicos num jejum mais extenso, né? Isso acontece logo depois da pessoa entrar em jejum de 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas, 24 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, como é que isso vai acontecer, né? Nos jejuns curtos que a gente tem ao longo do dia, a formação de corpos cetônicos geralmente ela é mais baixa. A gente não diz que ela é ausente, mas ela vai ser mais reduzida, né? Quanto mais tempo dura o jejum, mais vai aumentando os níveis, né, de corpos cetônicos no nosso sangue. Esse gráficozinho aqui, ele mostra a concentração de corpos cetônicos aqui em concentração de milimol por litro, dos 2 corpos cetônicos, o acetacetato, que a gente vê nessa curva mais aqui embaixo, e aqui em cima o beta-hidroxibutirato. Isso desde o dia 0 até 40 dias de jejum aqui, né? E como é que ficam os níveis de glicose e como é que ficam os níveis de ácidos graxos livres também na corrente sanguínea, né? Então, a gente vê que em poucas horas de jejum, o nível de corpos cetônicos vai ser bastante reduzido, né? Não vou dizer que vai ser ausente, mas vai ser muito baixo. Se a gente fica em jejum por exemplo, 12 horas, o nosso processo de glicogenólise já vai estar praticamente, né, chegando num limite, assim, não vou mais ter glicogênio para poder abastecer a corrente sanguínea de glicose, né? Então, as células hepáticas começam a extensivamente utilizar a gliconeogênese para propiciar a formação de glicose nessa condição, né? Só que isso dura mais ou menos 2 dias, né? Depois a gente começa a perceber que a produção de corpos cetônicos no jejum, ela começa a aumentar bastante, que é o que a gente vê na curva aqui que vai subindo, nesses pontos aqui, ela começa a aumentar bastante a produção de corpos cetônicos. E a quantidade de glicose no sangue, ela diminui um pouquinho e chega num platô aqui, numa linha para manter um basal de glicose para os tecidos que só usam glicose, né? E é isso que vai acontecer num jejum mais extenso. Então, a tendência é que a gliconeogênese diminua um pouquinho, né, depois de alguns dias de jejum, e daí a síntese de corpos cetônicos aumente mais, né, justamente para a gente não consumir muitos precursores, né, para a formação de glicose, que são precursores que são bastante
preciosos para o nosso organismo, principalmente os aminoácidos, né, que fazem parte da composição de proteínas. Então, o organismo tenta manter a gliconeogênese num nível basal, assim, que é o necessário, somente o suficiente para os tecidos que precisam de glicose, que só usam glicose, e começa a aumentar a produção de corpos cetônicos de maneira bem importante, até atingir um platô também, depois de uns 20 dias, mais ou menos, de jejum, né? E daí, os tecidos que podem usar corpos cetônicos começam a utilizar esses corpos cetônicos daí em maior quantidade. Então, fica mais ou menos assim o perfil, né, de produção de corpos cetônicos em vários dias de jejum. Agora, quais tecidos, né, que podem usar esses corpos cetônicos como fonte de energia e quais que não conseguem, né? Então, a gente considera que quase todos os tecidos no nosso organismo consigam usar corpos cetônicos, com exceção do fígado, né, que embora ele produza corpos cetônicos, ele não usa nadinha do que ele produz de corpos cetônicos. Tudo que ele produz de corpos cetônicos vai para a corrente sanguínea, e não porque, né, ele é super, ultra generoso, como a gente já tinha visto, né, do ponto de vista bioquímico, o fígado é um tecido, né, um órgão super generoso, bioquimicamente dizendo, né? Mas porque, na verdade, o que torna ele, assim, tão generoso é a falta também de uma outra enzima aqui no fígado, que é aquela transferase, que permite ligar o coenzima A no acetato para que ele possa ser oxidado. Então, o fígado, ele não tem essa enzima aqui, ó, que faz a transferência do coenzima do succinil para o acetato. Então, o fígado tem falta dessa enzima aqui, que é essa mesma enzima que a gente vê aqui, né? Então, essa reação daqui para cá não tem como acontecer no fígado, consequentemente, ele não pode usar corpos cetônicos como fonte de energia. E outro tipo de célula que não pode usar também corpos cetônicos como fonte de energia são os eritrócitos, né? Porque os eritrócitos não têm mitocôndrias, então eles não conseguem usar os corpos cetônicos também como fonte energética, já que o processo também de utilização deles é acontecer dentro das mitocôndrias, né? Então isso dificulta a utilização pelo tecido. Mas tem um tecido que é gastador de glicose, que ele também pode fazer uso de corpos cetônicos num jejum mais prolongado, que é o tecido nervoso. Então, depois de uns 2, 3 dias de jejum, o cérebro ele pode começar a usar uma quantidade bem interessante de corpos cetônicos e diminuir bastante o seu consumo de glicose. Não que ele pare completamente de consumir glicose, ele vai consumir ainda, mas muito menos, em torno de 3 vezes menos do que ele consumia se não tivesse nenhuma cetogênese mais intensa. Então, os corpos cetônicos, eles são solúveis, eles passam facilmente a barreira hematoencefálica, e o tecido nervoso pode usar esses corpos cetônicos como combustível, né? E isso é um fator bem importante no jejum, porque como o tecido nervoso é um grande gastador de glicose, se ele continuar gastando aquela glicose como ele sempre gasta, né, em jejuns de vários dias, a gente conseguiria ficar muito pouco tempo em jejum, conseguiríamos ficar em jejum por 10, 20, 30 dias, né? Então, isso é uma maneira que a natureza conseguiu, né, para tentar fazer com que ele gaste outra coisa também junto, né, para diminuir o consumo de glicose no nosso organismo. E como a gente tinha visto em aulas anteriores, né, o tecido nervoso, a gente não considera que ele faça o uso de ácidos graxos, né, como fonte de energia, porque os ácidos graxos provenientes da lipólise, eles não passam a barreira hematoencefálica, né? Então, a gente considera que esse processo de cetogênese que o fígado realiza é um processo super importante para, na verdade, converter os ácidos graxos que estão em quantidade aumentada na lipólise, presente na corrente sanguínea, em outros tipos de compostos que são solúveis em água e passam mais facilmente a barreira hematoencefálica, que seriam os corpos cetônicos. E isso permite, então, que o tecido nervoso utilize os ácidos graxos convertidos em corpos cetônicos pelo fígado, né? Então, resumindo, seria isso que o organismo faz para adaptar, né, o nosso corpo a um jejum mais extenso. Então, adaptação super importante.
Bem, aqui eu tenho uma visão, então, geral desse metabolismo de corpos cetônicos. A gente vê do lado esquerdo aqui o fígado, então, e aqui no lado direito um tecido extrahepático, um tecido que pode consumir corpos cetônicos. Então, no fígado, a formação de acetilcoenzima a partir da oxidação de ácidos graxos, o desvio de parte da acetilcoenzima A para a formação de corpos cetônicos, que podem ser, né, o acetocetato e beta-hidroxibutirato. Esses dois os tecidos podem usar como fonte de energia. Se acontecer a conversão do acetocetato em acetona, a acetona eu não consigo convertê-la mais em acetil-CoA, então eu vou liberar isso, né, via expiração, que é o que vai permitir observar em algumas pessoas o hálito cetônico. Né? Mas, tendo na corrente sanguínea acetato e beta-hidroxibutirato, eles vão ser captados por alguns tecidos como fonte de energia, né? E eles, então, vão ser convertidos, primeiro ligados, né, a coenzima A, o acetil coenzima A é formado e depois é quebrado em duas moléculas de acetilcoenzima A, que entra, então, no ciclo de Krebs e fornece, então, energia para o tecido. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Bem, e como é que o nosso organismo, então, vai regular o metabolismo de corpos cetônicos, né? Então, a regulação vai ser baseada na atuação dos hormônios, que a gente estava vendo ali bem no comecinho da nossa conversa, né? Principalmente a razão glucagon-insulina, né? Isso que vai estar contribuindo bastante para propiciar a cetogênese lá no tecido hepático. Né? Mas não só a participação do glucagon, também a adrenalina, como ela também estimula o processo de lipólise, que a gente já tinha visto isso em aulas anteriores, né, no tecido adiposo, também ela pode auxiliar nessa cetogênese. Né? Então, quando a lipólise está aumentada no tecido adiposo, o que vai acontecer? A quebra dos triglicerídeos e liberação de ácidos graxos. Né? Esses ácidos graxos, eles passam para a corrente sanguínea, então a tendência é aumento dos níveis de ácidos graxos, então elevação no sangue. Vários tecidos podem usar os ácidos graxos como fonte de energia, mas nem todos, né? O fígado é um deles que pode usar como fonte de energia, então os ácidos graxos vão ser oxidados dentro das mitocôndrias, né, em acetilcoenzima A. Parte da acetilcoenzima A vai para o ciclo de Krebs para a formação de gás carbônico e coenzimas reduzidos que permitem a formação de ATP depois na cadeia respiratória pelo processo de fosforilação oxidativa. E uma parte da acetilcoenzima A, então, vai para a síntese de corpos cetônicos. Né? Então, acontecem mecanismos, né, que vão regular justamente esse, para onde que vai o acetil aqui, né? O que vai estar estimulando o direcionamento desse acetilcoenzima A para a via de síntese de corpos cetônicos. Um mecanismo importante é aquela questão em relação ao ciclo de Krebs, né, que não vai estar com uma velocidade muito elevada aqui no hepatócito, porque eu vou ter uma diminuição dos níveis de oxalacetato em virtude da intensificação do processo de gliconeogênese, né, então isso reduz, né, a velocidade do ciclo aqui, menos acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs, então eu vou ter um excedente que pode desviar para outro metabolismo, então isso seria um fator, né, que envolve uma regulação hormonal, porque a gliconeogênese é estimulada pelo hormônio glucagon, que a gente já tinha visto isso em aulas anteriores, né? Mas não só isso também. Quando a gente está em jejum mais prolongado, a gente tem uma elevação da atividade dessas duas enzimas que fazem parte do processo de cetogênese, que é a HMG-CoA sintase e a HMG-CoA liase. Aumenta a quantidade delas, né, no hepatócito, e isso favorece a formação de corpos cetônicos também no nosso organismo. Além, lógico, também da regulação indireta via níveis de NADH atuando sobre a beta-hidroxibutirato deshidrogenase. Então, se eu tenho níveis de NADH que vão estar reduzidos aqui, isso vai dificultar os mecanismos, então, de redução da cetacetato em beta-hidroxibutirato, então, isso pode
diminuir um pouquinho a formação de beta-hidroxibutirato no tecido hepático. Mas principalmente vão ser dois mecanismos, né? Aumento da quantidade das enzimas do que fazem a cetogênese e acúmulo da acetilcoenzima A em virtude da não utilização no ciclo de Krebs. Por quê? Por causa do desvio do oxalacetato para o processo de gliconeogênese ativado pelos níveis aumentados de glucagon em relação à insulina. Tudo bem, turma, em relação a esse mecanismo de regulação? Tudo bem? Prof, pode repetir essas duas condições? Então, quais são essas duas condições que são bem importantes, né? O que vai propiciar? A gente não tem uma regulação de enzimas, como a gente tinha visto para outros metabolismos em outras aulas, diretamente, né? Aqui vai ser uma regulação mais indireta. Vai ter uma regulação hormonal, mas não que os hormônios atuem especificamente, né, nas vias de transição, enfim, né, sobre enzimas específicas das vias, tá? Então, não vou ter mecanismos de fosforilação, desfosforilação via atuação hormonal. Os hormônios, eles podem regular a quantidade das enzimas, então, glucagon aumenta a produção das enzimas da cetogênese, por isso que quando a gente fica em mais tempo, né, em cetogênese, a tendência é que aumente a quantidade das enzimas dessa via no hepatócito, então esse é um mecanismo. E outro que propicia a cetogênese também no hepatócito é o desvio do oxalacetato para gliconeogênese, né? Então, isso impede que mais acetilcoenzima A entre no ciclo de Krebs. E daí, esse acetil desvia para a formação de corpos cetônicos, né? Então, isso é uma outra situação que interfere e acaba regulando de modo positivo a cetogênese. Tudo bem? Sim, prof, obrigada. Então, são coisas que, elas são todas interligadas, né? Agora a gente está vendo um pouco ainda em pedaços, né, esse assunto, depois ano que vem vai ficar, acho que um pouquinho mais fácil quando a gente começar a discutir o todo, assim, e tentar construir a visão do todo. A gente está ainda engatinhando um pouquinho nesse processo, mas já dei alguns links importantes para vocês. Então, o processo de cetogênese, ele está associado com dois outros metabolismos, com a gliconeogênese e com a oxidação de ácidos graxos, né? Quando aumenta a gliconeogênese no hepatócito e aumenta a oxidação de ácidos graxos, por causa do aumento da lipólise também, a gente tem, né, uma intensificação daí progressiva do processo de cetogênese. Quanto mais tempo a gente fica em jejum, mais acontece a formação de corpos cetônicos, até chegar num platô, mais ou menos depois de uns 10 dias ali, e mantém aquele nível de produção de corpos cetônicos, até para não aumentar nem exceder em quantidade, porque eu poderia ter um quadro de acidose metabólica assim mais complicado. Que a gente não pode descartar que possa acontecer em alguns indivíduos também, né, dependendo da condição associada com a cetogênese, tá? Tudo bem? Joia? Então, vamos mais um pouquinho. Aqui eu coloquei umas informaçõezinhas a mais, para a gente entender o que acontece quando a gente tem produção de corpos cetônicos maior do que o uso pelos tecidos. Isso pode acontecer, né, em situações de jejum mais extensos ou condições mais particulares, como a gente tinha visto, as condições que propiciam a formação de corpos cetônicos. Então, quando a gente tem acúmulo de corpos cetônicos nos tecidos, quando a gente tem uma menor utilização, de corpos cetônicos pelos tecidos, a gente tem acúmulo de corpos cetônicos no sangue, né? Isso promove um processo de hipercetonemia, né? A cetonemia seria a concentração de corpos cetônicos no sangue. Então, quando está aumentada essa concentração, eu chamo de um quadro de hipercetonemia. E isso pode levar, então, a algumas pessoas, então, a gente consegue perceber essa hipercetonemia pela presença do hálito cetônico, da expiração de acetona via respiração, né? A acetona, então, passando pelos alvéolos pulmonares, ela volatilizando nos alvéolos e a gente liberando essa acetona pela expiração.
E essa cetonemia também, nessa hipercetonemia, ela pode promover também uma outra situação, que é um quadro de cetoacidose. Os corpos cetônicos, eles têm um caráter ácido. Se a gente for ver lá a estrutura deles, eles são ácidos orgânicos. Deixa eu só voltar aqui alguns slides, só para a gente ver aqui. Aqui o beta-hidroxibutirato, então beta-hidroxibutirato é um ácido orgânico clássico, né? E o cetacetato é um ácido orgânico que é uma acetona também, por isso acetato, né? Então, são moléculas que, quando formadas em grande quantidade, podem também propiciar a diminuição do pH nos tecidos e no sangue também. Deixa eu só adiantar aqui. Aí. Então, isso pode promover um quadro chamado de cetoacidose, que envolve, então, diminuição do pH sanguíneo. Pode ser um quadro brando, pode ser um quadro severo. Se ele for severo, a pessoa pode, inclusive, entrar em coma e ela pode rapidamente ir à morte, dependendo do pH que eu encontro no sangue, né? Então, quadros bem extremos, assim, se evita, enfim, modificando, né, aspectos em relação ao pH sanguíneo. Não sei se a Paula chegou a comentar com vocês alguma coisa em relação a essa parte do equilíbrio ácido-básico, agora na fisiologia do sistema cardiorrespiratório, mas acho que ela vai comentar alguma coisa também sobre isso, porque, na verdade, envolve a atuação de dois sistemas importantes no nosso organismo, o respiratório e o renal também. São dois sistemas que ajudam a regular o pH no nosso organismo, no nosso sangue. E a gente tem mecanismos, né, propriamente fisiológicos mesmo, que buscam contornar essas mudanças, né, de pH que acontecem no sangue. Mas existem algumas situações que são bem extremas, né, que daí realmente existe risco de morte, né, então daí você vai entrar com alguma interferência, inclusive com algumas substâncias, né, para tentar ajustar esse pH e tentar auxiliar o retorno a um pH mais adequado no sangue, tá? E quando a gente tem aumento, né, de corpos cetônicos no sangue, então um quadro de hipercetonemia, a gente pode observar a cetonúria, que é aquilo que a gente estava comentando antes, né? Prof, como é que eu vou observar a formação de corpos cetônicos no organismo? Eu posso avaliar isso no sangue, aumento de corpos cetônicos no sangue, e posso avaliar a presença de corpos cetônicos na urina. Então, seria a cetonúria. Então, se a pessoa está em cetonúria, ela está em cetogênese, né? Porque ela está produzindo corpos cetônicos em maior quantidade. Então, essas duas situações, né, um quadro de cetonemia associado a um quadro de cetonúria, chama também de cetose. O paciente está em um quadro de cetose, que seria, então, uma situação onde ele está em cetogênese intensa, acumulando corpos cetônicos no sangue, parte deles são eliminados via urinária, né, então ele está em quadro de cetose em virtude dessa cetogênese acentuada. Bem, e quando é que isso pode acontecer, né? Então, todas aquelas situações que a gente estava vendo antes que propiciam a cetogênese. Então, em jejuns mais extensos, eu posso observar um quadro de cetose. Em dietas tipo Atkins, né? Aquelas dietas ricas em lipídios e baixas em carboidratos, se propicia a formação de corpos cetônicos. Quanto mais restritiva for a dieta em carboidratos, maior a chance de o paciente apresentar, né, um quadro de cetose, e também um diabetes mellitus não tratado. As pessoas que têm diabetes mellitus, principalmente as pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 1, onde é mais comum a gente observar, né, um quadro de cetonemia, cetonúria, a gente tem um prejuízo, né, em virtude do déficit de função pancreática, né, de produção de insulina, e daí o organismo fica basicamente sob efeito constante de glucagon, né, então isso pode propiciar também quadros bem complicados quando não tratados, né, lembrando sempre, quando não tratados, quadros, né, de cetose envolvendo os pacientes com diabetes mellitus do tipo 1. No tipo 2 é um pouco mais raro, mas pode acontecer em pacientes com uma doença mais avançada também, não se descarta completamente, mas é mais comum em diabetes mellitus do tipo 1. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, depois detalhes maiores no próximo ano com vocês também, tá?
Bem, embora o processo, né, de cetogênese seja um processo fisiológico de adaptação do nosso metabolismo para uma condição mais crítica, né, de baixos níveis, né, de carboidrato na dieta, ou de jejum mais extenso, né, ou, né, uma condição de atividade física moderada também mais prolongada, uh, algum, algumas estratégias terapêuticas também utilizam, né, esse metabolismo, buscando tratar, né, alguns distúrbios que os pacientes podem apresentar. Então, existem algumas aplicações terapêuticas também das dietas que promovem a cetogênese, que são chamadas, então, de dietas cetogênicas, né? Aqui eu até coloquei uma pirâmide para a gente entender como é diferente esse tipo de dieta, né? Então, a gente tem a base da pirâmide alimentar aqui, que geralmente ela compreende carboidratos. Aqui a gente vê basicamente as gorduras fazendo parte da base da pirâmide. Então, uma proporção bem grande de gorduras em relação aos outros macronutrientes, né? Então, proteínas ficariam uma outra parcela da pirâmide aqui, e a outra parcela compreenderiam daí vegetais e frutas, né? As dietas cetogênicas, elas podem ter vários balanços também, que podem ser balanços diferentes. Então, tem algumas dietas que são balanço, por exemplo, de gorduras em relação a proteínas e carboidratos, que pode ser de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1, que é um pouquinho mais cetogênica essa dieta, né? E tem dietas que são bastante restritivas em relação a carboidratos, né? Então, quanto mais restritiva forem carboidratos, eu vou ter que fazer um ajuste, dando um aporte de proteínas, né, de aminoácidos, enfim, para poder manter a pessoa bem, mesmo numa dieta, assim, diferenciada, tá? Então, quais seriam aplicações, né, dessa dieta cetogênica? A gente tem aplicação em tratamento para quadros de epilepsia refratária, que são quadros de epilepsia que são difíceis, né, de tratar com os medicamentos tradicionais. Então, às vezes se utilizam 2 medicamentos associados em dosagem alta, né, enfim, mesmo assim o paciente apresenta crises convulsivas ainda. Então, já se utiliza praticamente um século nessas terapias cetogênicas. Agora, mais nos últimos anos, né, elas têm ressurgido como uma estratégia bem interessante para esses pacientes, e realmente uma resposta interessante, diminuindo a quantidade de crises ao longo do dia, ao longo da semana, então, para auxiliar nesse tratamento das epilepsias mais difíceis de tratar. Além desses quadros de epilepsia específicos, também existem alguns pacientes, lógico que são situações mais raras, né, mas de pacientes que têm mutação o gene que codifica o GLUT1, né? O GLUT1 é um carregador de glicose que a gente encontra em vários tecidos, mas é um carregador de glicose bastante importante, que é aquele que a gente encontra na barreira hematoencefálica. Então, se esse GLUT não funciona, né, nos pacientes por causa de mutações nesse gene, o que acontece com a glicose? A glicose não entra no tecido nervoso. Então, para esses pacientes, também para evitar, inclusive, crises convulsivas, também se indica dieta cetogênica para manter, né, o tecido nervoso abastecido de um composto que não é glicose, mas que também fornece carbonos que podem ser usados para tensão de ATP no tecido nervoso. Então, quadros bem específicos. E também pacientes com deficiência de piruvato deshidrogenase. Até a gente falou sobre esse quadro na aula que a gente falou sobre glicólise, a gente falou um pouquinho sobre, né, o paciente que pode ter esse quadro. Então, em virtude da deficiência dessa enzima que impede a conversão do piruvato em acetil-CoA, não sei se vocês lembram dela, mas é um complexo enzimático bem importante, e ele converte o piruvato em acetil-CoA, e o acetil-CoA, então, pode entrar no ciclo de Krebs. Mas se a pessoa não tem essa enzima, se ela é deficiente, eles não vão conseguir utilizar a glicose para a formação de acetil-CoA, né? Então, uma alternativa para esses pacientes também é formar o acetil-CoA para o ciclo de Krebs a partir de corpos cetônicos, né? Então, são indicações da dieta cetogênica já nesses quadros específicos para esses pacientes. Existem algumas outras coisas na literatura também em discussão em relação à aplicação dessa dieta para outras terapias, né? Para pacientes
oncológicos, para pacientes que têm doença de Alzheimer, mas não protocolos estabelecidos ainda em relação a essa utilização. Então, muita discussão também sobre isso ainda. Talvez daqui mais um tempo a gente tenha alguns estudos com um número de pacientes maior que possa esclarecer se realmente essa dieta é realmente positiva para esses outros pacientes ou não, mas para essas indicações aqui já sim bem descrito e bem utilizado. Tudo bem, pessoal, em relação a esse assunto? Ok. Em relação aos tecidos, então, boa parte dos tecidos podem usar corpos cetônicos como fonte de energia, né? A gente viu, então, dois que não utilizam corpos cetônicos, que é o fígado e os eritrócitos, né? O fígado porque não tem aquela enzima que transfere o coenzima A lá para o acetato, formando acetoacetil, né? Que poderia propiciar a utilização dele para a formação de acetilcoenzima A e entrar no ciclo de Krebs. E os eritrócitos porque não tem mitocôndrias, e todo o processo, tanto de formação de corpos cetônicos, como de oxidação também de corpos cetônicos, acontece na mitocôndria. Então, preciso ter enzimas mitocondriais para tanto fazer a síntese, como também fazer a utilização, né? Mas além do tecido nervoso, a gente tem utilização de corpos cetônicos para o tecido muscular, tecido muscular cardíaco, né, um consumidor interessante de corpos cetônicos também, né. Então, vários tecidos podem utilizar corpos cetônicos como fonte de energia. E a importância principal da formação dos corpos cetônicos no nosso organismo, um aspecto importantíssimo da formação deles é justamente abastecer carbonos para o tecido nervoso em condições mais específicas, mais extremas, né? Para que ele não gaste tanta glicose, já que a glicose é um combustível bastante caro de se fabricar, né? A gente viu que na gliconeogênese a gente gasta mais fazendo glicose do que oxidando glicose. E além disso, a gente começa a usar precursores, né, também que são bastante importantes para o organismo, que são aminoácidos, né, que fazem parte da composição de proteínas. Então, o objetivo do organismo na formação de corpos cetônicos é poupar aminoácidos e proteínas e usar gorduras estocadas para abastecer o tecido nervoso. Só que como o tecido nervoso não consegue oxidar os ácidos graxos, né, provenientes da lipólise, o fígado, na verdade, converte os ácidos graxos em um composto solúvel, que são os corpos cetônicos, né? Então, basicamente, seria esse o mecanismo envolvido, bastante inteligente, né, para contornar uma dificuldade tecidual e metabólica para manter a produção de ATP nos tecidos, né? Em relação à utilização, então, vou só voltar, que o pessoal tinha me pedido para repassar aqui em relação à utilização de corpos cetônicos. Então, os tecidos, eles vão utilizar corpos cetônicos, podem utilizar tanto beta-hidroxibutirato como também cetacetato. Os dois podem ser captados pelos tecidos. E daí, se ele captar beta-hidroxibutirato, ele precisa converter o beta-hidroxibutirato em acetoacetato, né? Tendo acetoacetato proveniente da corrente sanguínea sendo convertido a partir do beta-hidroxibutirato, daí é essencial ligar essa carboxila aqui num coenzima A. De onde que vem esse coenzima A? Do succinil-CoA, lá do ciclo de Krebs, ele que vai fornecer esse coenzima A aqui, a enzima então faz a transferência, uma cetoacil-CoA transferase, né? Então, ela liga o coenzima A aqui nessa carboxila, e depois, quando acontecer a próxima reação pela atuação da tiolase, ela vai quebrar essa molécula de 4 carbonos em duas de 2, liberando as duas já associadas ao coenzima A, e delas já podem entrar diretamente no ciclo de Krebs. Então, cada corpo cetônico aqui vai render também para a célula 2 moléculas de acetilcoenzima A, assim como acontece para a produção para a oxidação de glicose, né? A glicose também, quando oxidada, fornece 2 moléculas de acetil-CoA, né? Então, o rendimento em acetil-CoA é basicamente o mesmo. Lógico, se levar em consideração todo o processo de glicólise, né, a conversão do piruvato em acetil-CoA, que a gente tem formação de coenzimas reduzidos também, né, então,
sem levar em consideração esses aspectos, só levando em consideração o quanto de acetilcoenzima a gente tem formado, é a mesma quantidade, oxidando glicose ou oxidando os corpos cetônicos, ok?